Redação On News. Jairo, e as informações desta terça-feira aqui na Azul, Jairo? Pois é, a Prefeitura de Americana ficará fechada na próxima quinta e sexta-feira, dia 11 e 12, respectivamente, devido ao feriado de Corpus Christi e ao ponto facultativo. Vale lembrar que no sábado, dia 13 de junho, a Americana celebra o dia do padroeiro Santo Antônio, data em que também é feriado na cidade. Os órgãos que prestam serviços essenciais manterão o atendimento normalmente à população. Estará fechado o Paço Municipal nesta quinta e sexta-feira. O Parque Ecológico está fechado por conta da pandemia. O Jardim Botânico também fechado em razão disso também. A Biblioteca Municipal fechada. O Departamento de Água e Esgoto terá uma equipe de plantão. Qualquer emergência poderá ser acionada através do 0800 12 37 37. A Guarda Municipal também trabalha em esquema de plantão no telefone 153 e também no 3461-8631. Pronto-socorro do Hospital Municipal Dr. Valdemar Tebaldi funciona normalmente. Os postos médicos estarão fechados nesta quinta e sexta-feira, reabrindo somente na segunda-feira. Pronto atendimento do bairro Antônio Zanaga funciona 24 horas. Núcleo de especialidade fechado reabre na segunda-feira e também o pátio fechado reabrindo na segunda-feira a partir de quinta-feira, em que há o feriado de Corpus Christi. Limpeza pública, coleta de domiciliar e varrição de rua serão realizadas normalmente. O comércio de Americana funciona normalmente nestes dias de feriado também, até em razão da situação econômica porque passa o país. O comércio estará aberto e também aguardando as vendas que possam ser um pouco mais impulsionadas, até em razão do Dia dos Namorados. O comércio aberto aqui em Americana e os órgãos municipais fechados, com exceção aos órgãos prioritários como DAI, Gama e também a limpeza pública e cemitérios, Tarcísio. Então quer dizer que a Prefeitura trabalha até amanhã, depois só na segunda-feira, todos os departamentos da Prefeitura, salvo os de emergência e plantão, né, como saúde, a guarda, o DAI, que vai estar aí de sistema de plantão. E o comércio da cidade não fecha, né, nem no Corpus Christi, claro, nem no Dia dos Namorados e nem no Dia do padroeiro no sábado, né? Sábado, dia 13, o sábado abre, e sempre, todos esses dias, das 10 da manhã até as 2 da tarde. Até as 2 da tarde. Exatamente. Muita gente perguntando aqui no nosso Facebook, né, na nossa live aqui na rádio. Então a Americana, o comércio não fecha, né, nem na quinta, nem na sexta e nem no sábado, não é, Jairo? Exatamente. Bom, Tarcísio, e a Caixa Econômica Federal esteve fechada ontem por conta de um funcionário que contraiu o coronavírus. A agência da Caixa Econômica Federal, da Praça 15 de Novembro, ali bem próximo ao Mercado Municipal, na Antônio Lobo, ficou fechada ontem, segunda-feira, para a higienização, pois um funcionário foi diagnosticado com o novo coronavírus, o Covid-19. Segundo o banco, o empregado encontra-se em casa com acompanhamento médico, enquanto os demais funcionários trabalharam em esquema home office na última segunda-feira. De acordo com a Caixa, a unidade voltará a funcionar nesta terça-feira, das 8 às 2 da tarde, para serviços essenciais, com uma nova equipe para atendimento aos clientes. O banco também ressalta que, em nota, que o funcionamento estará normal nesta terça-feira e o funcionário está bem e todo o procedimento será realizado com relação ao atendimento nessa agência da Praça 15, ali bem próximo ao Mercadão, a Avenida Antônio Lobo. O pessoal que procurou ontem a agência está fechada, porque tem muita gente que recebem nessa agência e ontem com as portas fechadas. A razão é por conta de um funcionário que contraiu o coronavírus e teve que ser feita toda a higienização da agência, Tarcísio. Exatamente, então tá aí. Então o pessoal até estava falando, né? Será que vai fechar uma unidade, né, da Caixa aqui na cidade americana? Houve esse boato, né? E agora nesse momento que o governo tá liberando, né, aquele auxílio emergencial, então muita gente ficou preocupada, mas é essa a razão. E porque um funcionário teve, né, o Covid-19 e teve contato com outros funcionários, então esses funcionários que teve contato direto também podem ter ficado em quarentena, né? Por isso que você disse que virão outros funcionários, né? Exatamente, uma nova equipe, né? Uma nova equipe para atendimento
e vai ser reaberto ali. Né? Falando em Covid-19, a Suzano Celulose e Papel confirmou na última segunda-feira mais 4 casos positivos do novo coronavírus na unidade de Limeira. Segundo a empresa, os funcionários estão assintomáticos, quer dizer, eles passam o vírus, mas não têm os sintomas, né? Sim. Sentindo os sintomas. Na semana passada, a empresa havia informado o primeiro caso positivo, mas segundo a instituição, os novos casos não estão relacionados com essa notificação inicial. A empresa explicou que adotou como medida preventiva a realização de testes rápidos entre os funcionários que retornaram às atividades. Isso pode ocorrer após as férias, afastamento por sintomas gripais ou por conta do caso positivo da doença. Esses 4 funcionários testaram positivo nessa circunstância e voltaram para o isolamento após os resultados. Tá aí então, olha só. E as empresas, né, elas têm tomado uma atitude assim, se o funcionário não está bem, ele já acaba sendo afastado automaticamente, né? Porque a gente sabe que o exame, né, Jairo, demora um tempo para chegar. Exato. Enquanto não chega o exame, não se sabe se tem ou não tem, se pode estar transmitindo para outras pessoas ou não, né? Então, como de praxe, as empresas estão procedendo dessa forma, né? E até quem procura, às vezes, a gente já ouviu relatos juntos, inclusive, né? De pessoas que procuraram o sistema de saúde e foi orientado até em ficar em isolamento, né? Por 14 dias, que é o ciclo do vírus. E procurar novamente só em caso mais sério, mais grave, né? E também, às vezes, nem proceder o exame ali, porque realmente o exame demora muito para chegar. E quando chega, já passou o ciclo do vírus, não é, Jairo? Exatamente, então, bem isso. Essa que é a atenção que a gente tem que ir tomando sempre, né? E lembrando que o país registrou, nas últimas 24 horas, 849 mortes por Covid-19, revela o consórcio de veículos de imprensa, já que o governo está se negando a repassar o boletim da atualização de pessoas infectadas e pessoas mortas no país. O Brasil registrou 849 novas mortes e contabilizou mais de 19.631 infectados pelo novo coronavírus em 24 horas, segundo o levantamento em conjunto feito pelos veículos de comunicação, o Estadão, o G1, o Globo, Extra, Folha e o UOL, e a divulgação foi feita ontem. Conforme dados reunidos, o país soma até agora 710.887 registros de contaminação e 37.312 óbitos pela doença. O governo federal está com uma nova restrição na divulgação dos dados a respeito do coronavírus. Quer dizer, vai maquiando, né, o número real, né? Exatamente, maquiar com a finalidade do quê, né? Mas sabe o que acontece, Jairo? Eu estava me informando a respeito disso, e é assim, o governo, por quê? Porque subindo muito, né, o que acontece? Subindo muito o número de casos, de mortes, o exército teria pressionado o governo. Tem que tomar uma atitude. Olha os números e tal. E aí, aquele empresário, né, Luciano Hang, né, que seria o dono da Havan, né, não sei se ele é realmente, já tenho minhas dúvidas. Ele deu uma ideia lá de maquiar. E aí, diz que o Ministério da Saúde assumiu isso daí. Então, o que acontece? Estão colocando assim só os casos as pessoas que morreram no dia. Só os casos das pessoas que morreram no dia. Mas esses casos não estão sendo contabilizados as pessoas com suspeita, só quando tem o resultado. E a gente sabe que muitas mortes, a maioria delas até, como foi o caso de ontem, não a maioria, como é o caso de hoje, né, das 24 horas, que demora muito para chegar o resultado. E aí, quando chegar o resultado, não vai ser divulgado, porque é só do dia, não vai pegar os anteriores. Então, isso, o que acontece? Derruba o número de casos. O número real, né, da pandemia. E, inclusive, né, a gente já tem aí informações
que o ministro do Supremo, Alexandre Moraes, manda o governo retomar divulgação de dados totais da Covid-19. O ministro deu 48 horas para a AGU se pronunciar, pedido feito, né, por alguns, que teve como base de pedir, de pressionar de alguns partidos políticos. Eu não vou ficar falando quais são os partidos para não ficar uma coisa política, tá? Mas foram partidos políticos que pressionaram o Supremo e o Supremo que motivaram essa ação do ministro Alexandre de Moraes. E então fica realmente uma situação bastante complicada. Existiu a pressão militar após recordes de mortes, o que acabou levando o governo a mudar, a ter essa nova estratégia de dados, e pouca transparência, viu, ô Jairo? Essa pouca transparência nos números reais do Covid-19 que o Brasil adotou, né, pode configurar crime contra a saúde pública. É algo muito sério, entre outras coisas, impeachment, prisão e tantas outras situações que podem surgir daí, né? Daí. Então, é uma coisa que ninguém entendeu, no mundo inteiro ninguém entendeu o que o Brasil fez, né? Qual é o objetivo, quer dizer, entendeu o objetivo, mas é uma situação para livrar o governo, né? É uma coisa inacreditável, eu acho, né, Jair? Exatamente. Não é uma coisa inacreditável? É um esquema de país totalitário, um regime totalitário, né? Que isso. Presidente ultra conservador, ultra ditador. Ditador que não passa as informações, quer maquiar, quer esconder a realidade, dizer que o amarelo é verde, o verde é azul, que pau é pedra e que morre 10, ele fala que não morreu ninguém. Enfim, é estranho esse posicionamento do governo, né? Exatamente. E aí os números vão aumentando e as pessoas, mesmo com os números batendo recorde atrás de recorde, as pessoas estão relaxando aí na quarentena e a gente fica realmente muito preocupado, porque o número assusta de morte, o número de contaminados assusta o número de contaminados, mas é aquilo que a gente fala, os leitos de UTI, os respiradores, né, que pode não ter para todo mundo. Então as mortes estão acontecendo. Isso é muito trágico e deve ser evitado, não é? Diz que se não tivesse tido lockdown, nos locais que tiveram lockdown lá na Europa, só nesses locais, só nos locais, na Itália, né? Onde teve lockdown lá na Europa, só na Europa. Se não tivesse tido esse lockdown, teria morrido mais de 3 milhões de pessoas a mais. Exato. Quer dizer, é uma coisa séria, né? É uma coisa séria e o governo brasileiro fica aí preocupado com outras coisas, outras picuinhas. Eu não consigo entender, eu acho que muita gente também não consegue entender como que pode ser tão cabeça dura, né, o governo. Impressionante. Não quer dar o braço a torcer, sei lá, mas não é questão de dar braço a torcer. É questão de vidas, não é? É questão de... tem muita coisa aí, tem muita coisa em jogo. Você pega aí, ó, a Argentina, o número de mortes na Argentina é infinitamente menor do que o número de mortes aqui no país. Aqui a gente tem mais de... tem uma morte, viu, Jairo? Por minuto. Uma morte por minuto. Mais de 1000. Terrível. De ontem para hoje foram 850 mortes. Lá tem 24 mortes por dia, que já é um número ruim, porque são vidas que se perdem, não é? Agora você imagina comparando os dois países aí, ó, pertinhos, que fazem divisa. É uma situação realmente incrível como o governo tem tratado a pandemia, né? A pandemia. E esse saldo que já está muito negativo vai ficar ainda maior. Eu imagino daqui a um tempo as pessoas olhando para trás e falar assim, meu Deus do céu, como que pode uma situação dessas, né, ter acontecido isso? E as pessoas vão marcando o nome na história e de forma triste, né, de uma forma vexatória. É impressionante.
É verdade. Vamos atualizar o boletim da Vigilância Epidemiológica de Americana com relação ao coronavírus. Opa! A cidade americana, até o presente momento, tem 164 casos positivos do Covid-19, 164 casos positivos, 9 óbitos, 5 internados, 35 isolamento domiciliar, 115 curados. 40 casos suspeitos, desses 40 casos suspeitos estão 7 óbitos, 17 internados e 16 em isolamento domiciliar. Total de casos negativos são 529. Leitos do Covid-19 no Hospital Municipal aqui de Americana, com utilização de respirador, 6 ocupados, 60% do total, e sem a utilização do respirador, 7 ocupados. Já Nova Odessa tem 51 casos positivos e 4 óbitos, 18 casos de pacientes curados, 47 casos negativos, 14 casos em investigação e 1 óbito, 78 pacientes com gripe em acompanhamento. Santa Bárbara do Oeste, dado atualizado ontem, o município barbarense contabiliza até o presente momento 186 casos suspeitos, 73 casos confirmados, 42 casos curados, 485 casos descartados, 1 óbito suspeito, 4 óbitos confirmados e 5 óbitos descartados. Pessoas que morreram com suspeita de coronavírus, esses 5 óbitos foram descartados através de exames laboratoriais. Essa, portanto, a situação aqui na nossa região, Tarcísio. Então tá aí, quer dizer, os números vão aumentando, parece que em Nova Odessa teve uma morte a mais, né? Tem ontem o foi boletim registrado. da Vigilância Epidemiológica de Nova Odessa, tem 4 óbitos confirmados de coronavírus e 1 óbito em investigação. A cidade tem 51 casos confirmados de Covid-19 até o momento. Sim, sim. Se essas pessoas precisassem de respirador ou leito de UTI, não teria, infelizmente, estaria o caos em Nova Odessa por conta da estrutura da saúde na cidade. São muitas pessoas infectadas que estão aí sendo acompanhadas pela vigilância epidemiológica. Tá certo. Então tá aí. Então realmente é uma situação bastante complicada, que a gente vê que os números vão aumentando e as pessoas cada vez mais nas ruas, andando, papeando, conversando, sem uso de máscaras. Realmente é uma situação complicada, né? Complicada. Estão perguntando aqui, Tarcísio, o decreto do governador não vale para a Americana? Aí eu perguntei qual decreto. É o decreto número 65.009, de 8 de junho de 2020, que suspende o expediente das repartições públicas estaduais, que especifica, né, que é dos dias 11 e 12 de junho. E a Americana vai seguir isso, vai estar fechado, né, na quinta, dia de Corpus Christi, e o dia 12, que vai ser ponto facultativo, não é? Exato. E lembrando que o comércio vai abrir, mas a prefeitura vai estar fechada, vai abrir até amanhã, depois só na segunda-feira. As repartições públicas. As repartições públicas. Exatamente. Fica aberto só sistema de plantão e de emergência. Até vale ressaltar que o comércio abre das 10 até as 2 da tarde. 2 da tarde. Então, todos os dias, até sábado. Uhum. Que seria feriado aqui em Americana. É feriado em Americana, mas o comércio vai abrir normalmente. Pois é, e o Hospital Santa Bárbara está com a sua capacidade quase ela completa de pacientes internados. 9 internados por Covid-19, sem contar os demais que estão internados aí por outras patologias, outras doenças. Né? A situação realmente é preocupante aqui na nossa região. Exatamente. E só falando em Santa Bárbara, hoje começam a funcionar os radares em Santa Bárbara do Oeste, que foram instalados já há 2 anos, né? Não tinha essa aferição, não tinha o controle e não havia multa nesse sentido. Portanto, hoje a prefeitura começa a colocar, desde as 0 horas de hoje, os radares estão funcionando na Avenida Santa Bárbara, a Avenida Prefeito Isaías Romano, a Avenida Bandeirantes, a Avenida São Paulo, vários pontos de radares na Avenida São Paulo, que é um local onde o pessoal desenvolve mais velocidade na cidade. A Avenida da Amizade, a Avenida Laura Santos Machado também
tem radares que já estão operando. A quilometragem da velocidade na cidade barbarense é de 50 a 70 km hora. Então, próximo ao radar, aí isso. ande de forma tranquila. Tem as placas sinalizando, respeite a sinalização de trânsito. Muita gente até reclama, mais um órgão para multar. Se você andar na velocidade correta, você não será multado, evidentemente. Exatamente. A melhor forma de você, como que fala? O pessoal, de ludibriar o radar é passar daquela velocidade para baixo. E tem gente, Jairo, que o radar está lá 70 por hora, freia, passa a 20. Exato. Aí freia muito, pode causar acidente lá atrás, porque a pessoa de trás se assusta, né? Opa, tá parando aqui na frente, na via, tá parando, né? Aí freia e o outro não dá tempo, aí chega uma hora que realmente dá dor de cabeça aí para muita gente. Então tem que tomar cuidado, se o radar é 70 por hora, não é 20, é 70. 50 por hora, eles não estão mentindo que tá, se eu passar 50 vai me multar, né? Exato. Não, passou a 50, tá tudo certo, né? Mas não é para passar 10 por hora, então tem que ter essa atenção, porque se você muda a velocidade tão bruscamente assim para baixo, você está colocando a vida de outras pessoas em risco. Tem radar aí bem próximo aos semáforos e as pessoas vendo que está fechando no amarelo, acelera no máximo e aí o radar flaga essas pessoas. Isso. A velocidade é 50 a 70. Se não quer ter dor de cabeça, anda 50 km hora, você vai andar tranquilo, vai chegar onde você quer chegar e não vai levar multa, seja em qual radar for, né? Exatamente. Tem muita gente que fala assim, esse radar é 50, 60 ou 70. Anda na velocidade aí permitida, que está estipulada nas vias, está lá estipulado 45, 40, 50 km hora, você não vai ser multado, evidentemente. Não é mais um hora. Só vai multar aqueles que ultrapassam a velocidade. Tá certo, então. Jairo, daqui a pouquinho você retorna, né? Retorno logo mais com mais informações aqui da redação On News. Tá certo. Até já, então, Jairo. Até mais. E vamos com informações da polícia. Ele sempre atento para trazer as principais informações das últimas horas aqui pra gente, não é verdade? É o Will Magri. Alô, Will Magri. Tá aí também, né? Traga informações pra gente. Bom dia. Bom dia, Tarcísio. Uma ótima manhã de terça-feira. Tô chegando com as informações do plantão policial. Opa! Um homem ficou ferido após ser agredido com uma pratada em Americana. O caso aconteceu no bairro Cidade Jardim. De acordo com a polícia militar, os soldados foram informados de uma briga entre vizinhos na rua Bandeira Branca e seguiram para o local. O pai da vítima disse que estava em uma confraternização quando ouviu barulhos na rua e viu seu filho apanhando de indivíduos. Durante a briga, um homem acertou o pescoço da vítima com um prato, causando um corte. Como o rapaz havia sido encaminhado ao Hospital Municipal de Americana por populares, os policiais foram até a unidade de saúde. A vítima então relatou que estava brigando com seu cunhado e outros moradores que vieram e o agrediram na intenção de defender o seu parente. O caso foi registrado como lesão corporal e ninguém foi detido. A vítima precisou levar ponto e ficou em observação médica. E logo mais 11h30 da manhã, eu volto para fazer um resumo de tudo o que aconteceu no plantão policial. Enquanto isso, acesse o nosso site e fique muito bem informado. radioazul.net.br. Um abraço, Tarcísio. Até daqui a pouquinho na segunda edição do Jornal On News, que começa 11h30 da manhã. Informações novamente chegando com ele, Jairo Guilherme Silva. Pois é, Tarcísio, uma informação não tão boa para todos nós aqui é que o preço da gasolina sobe pela quinta vez desde o início de maio. A Petrobras anunciou 10% de aumento nas refinarias a partir desta terça-feira. Portanto, a gasolina sobe e com a gasolina sobe todos os preços também, além de alimentos, as transportadoras também que utilizam combustível devem reajustar esses valores, serão repassados evidentemente para o consumidor. Portanto, a gasolina sobe pela quinta vez desde o início de maio. Quer dizer, maio é o mês passado, né? Que a população tem pago esses reajustes que acontecem. População que está com o contrato de trabalho rompido, também desempregadas, enfim, muita situação difícil nesse momento de pandemia e o governo vai reajustando o preço do combustível, que vai incidir realmente nos produtos, nas prateleiras dos supermercados. Daqui a pouco sobe tudo e a gente lá com o valor máximo.
tem gente sobrevivendo com o auxílio emergencial e muitos, mais de 1,5 milhão, ainda não receberam e tiveram o benefício negado. E aí vai subindo isso tudo. Sobe-se gasolina, sobe-se os medicamentos e a população vai sobrevivendo ou tentando sobreviver aos trancos e barrancos. Exatamente, quer dizer, no momento de pandemia, que as coisas estão bastante complicadas, o pessoal aí subindo o preço, né? E eu já ouvi falar tanto aí que, como que é, o petróleo é nosso, rapaz. Isso eu ouvi falar há tanto tempo, já faz muito tempo, mas aí depois eu descobri que antes de eu nascer, já se falava que o petróleo é nosso. Onde, né? Se é nosso, a gente não precisa pagar, pô. Exatamente. Não é? É. Mas, É bem isso mesmo. mas fica todo mundo aí com aquela cara de pastel que ele dizia um personagem do Chico Anísio, viu, Jairo? É bem isso mesmo, Tarcísio. E o Ministério Público de São Paulo ofereceu denúncia na última sexta-feira contra o empresário Ivan Storel, de 49 anos, que xingou e ofendeu, ameaçou os policiais militares que foram no último dia 29 até a sua residência no condomínio de Alphaville, bairro nobre da capital paulista, e chegando lá, a esposa que chamou a polícia por conta de ameaças, ele acabou ofendendo os policiais, xingando de palavras de baixo calão. E os policiais fizeram todo o procedimento, depois levaram o seu Ivan Storel algemado para prestar esclarecimentos na delegacia. Mas o fato da ofensa que foi registrada, divulgada de forma maciça a respeito desse empresário que diz que ganhava 300 mil e o policial militar ganhava R$1.000, tal, né? E aí chegou naqueles palavrões que você já viu, e como abre aspas, lixo, você não presta, você não faz isso, não faz aquilo, na periferia você vale então, mas aqui não. E muita gente diz que complicado ele isso, falou né? até com uma certa razão, porque se fosse alguém da periferia que tinha dito isso, já estava algemado e dentro do camburão já, né? Mas vai responder agora por processo. O Ministério Público abriu essa denúncia e ele vai ter que responder por tudo isso aí. Quer Exatamente. dizer, a justiça não pode ter olhos, né? E também privilégio para classe A ou B ou C. Exatamente. A gente sabe que, infelizmente, o país não é assim, né? Que muitas pessoas, ao falar isso, se tivessem outra realidade, teria sido até espancado, sei lá. Exatamente. Realmente é bastante complicado, né? Como que as pessoas se acham no direito de humilhar as outras, né? E justamente pela condição do próprio país, né? Não é verdade? É muito, muito complicado, viu? Muito complicado. É triste ver essa situação, né, Tarcísio? Sim, lamentavelmente. Sim. Lamentavelmente. Bom, vamos atualizar aqui o registro das cidades, Tarcísio, que estão atualizando os boletins do coronavírus. A Americana, atualizando ontem, tem 164 casos positivos, 9 óbitos confirmados, 115 pacientes que estão curados aqui na cidade. Hortolândia, é interessante a gente falar das pessoas que foram curadas também do Covid-19. Hortolândia tem 202 casos positivos, com 19 óbitos confirmados, e a cidade tem 155 pacientes que receberam alta. A Nova Odessa tem 51 casos positivos, 4 óbitos confirmados, 18 pessoas que já estão recuperadas do coronavírus. Santa Bárbara do Oeste tem 73 casos positivos, 4 óbitos confirmados. A cidade tem 42 casos curados. Sumaré tem 270 casos confirmados, 13 óbitos confirmados e 202 pacientes que receberam alta na última semana, de acordo com dados atualizados ontem. Ô Jairo, e só para ter um parâmetro aí, você falou de quantos os casos confirmados em Santa Bárbara? Santa Bárbara do Oeste, casos confirmados, deixa... que ele vai passando lá, agora eu volto atrás, aí acabo complicando o ritmo aqui do Jairo. Casos confirmados tem 73 casos. 73 casos, olha só. E a cidade de Nova Odessa? Da Nova Odessa tem hoje, atualizando aqui o caso de Nova Odessa, deixa eu ver aqui, só passando isso. a página aqui rapidinho. Nova Odessa,
Agora, Santinho, só agora Isso. Abrindo aqui a nossa... Parece que 50? Nova Odessa tem 51 casos Não é possível. confirmados. Sabe por que não é possível uma coisa dessas? Nova Odessa tem 60 mil habitantes. 200 mil da cidade de Santa Bárbara do Oeste. É verdade. Não é verdade? É uma cidade pequena. Esse comparativo. O sistema de saúde da cidade de Santa Bárbara é muito maior do que o da cidade de Nova Odessa. Então, eu acho que a cidade de Nova Odessa está muito preocupante a situação lá. Está muito preocupante a situação na cidade de Nova Odessa. Ninguém está falando nada. Nunca ouvi ninguém falar nada disso. Não é? Exatamente. Não é verdade? 4 mortes já um suspeito, uma morte suspeita. Em caso de óbito confirmado, empata as duas cidades. Então, olha a diferença. A diferença das cidades. Mas assim, o que preocupa até nem é o número da população que tem a cidade de Nova Odessa com a cidade de Santa Bárbara, mas é a estrutura médica, né? Que Santa Bárbara tem vários leitos de hospital. Você disse no boletim agora há pouco que lá está se estrangulando também, né? Exatamente. Tá, o número de leitos está quase no limite, tá preocupante, está muito preocupante. E lembrando que Nova Odessa não tem, na verdade, um leito de UTI, tem respiradores. Mas a gente sabe que não adianta só colocar o respirador na pessoa, tem que ter toda a aparelhagem, tem que ter o sistema de UTI. Tanto que os moradores da cidade de Nova Odessa que precisam de um, né, que passam assim a ter sintomas graves, são transferidos para a cidade de Campinas, né, como tem alguns lá na cidade de Campinas. Desde o primeiro momento, Campinas. E Campinas também, nós já tivemos informações na semana passada, não sei como que está lá, a própria Unicamp, né, já estava com todos os leitos ocupados, tanto de Covid quanto de outras morbidades que as pessoas estavam lá já usando 100% dos leitos de UTI, que a Unicamp não estava mais aceitando pacientes, porque não tinha leitos de UTI, passando para os demais hospitais da rede pública e rede privada, não é? Então, é realmente uma situação muito preocupante, muito preocupante. É que Santa Bárbara do Oeste não tem hospital particular, tem a Santa Casa que é privada, atende o SUS. Isso. E Nova Odessa tem hospital particular, é um hospital público, né? Hospital público. Quer dizer, a cidade, você vê como é diferente uma cidade da outra. Você falou Campinas, Campinas tem 6.122 casos descartados, casos em investigação 403, casos confirmados 2.791. Caramba! E óbitos 107. 107 óbitos confirmados em Campinas. 107 de óbitos. Impressionante, né? Tá vendo só? São números que vão se aglomerando, vai aumentando. Aí depois a gente traz nos próximos dias o número total de confirmados, né, nessa nossa região aqui, né? A Americana, Santa Bárbara, Nova Odessa, Sumaré, Hortolândia, Campinas, né? Exatamente. Pra gente saber como que tá aqui. Porque a gente pega os números nacionais, a gente fica muito assustado. Mas você fala assim, mas isso é um número nacional. O nacional é lá longe. É lá longe, não é aqui perto. Exato. Temos aí Piracicaba, temos Limeira. Aqui, ó, as cidades em nossa volta. O número está cada vez maior. Então, assim a gente consegue ter uma real noção, né, Jairo? A situação você deu o dado aí da cidade de Campinas, é muito estarrecedor. 107 mortes confirmadas até agora na cidade de Campinas. E o número vai aumentando cada vez mais, é verdade. Até por conta dessa situação. E a Prefeitura de Americana está pedindo ao governo do estado para que mande os recursos para o trabalho de combate à dengue. Preocupado com o atual cenário do Covid-19 no município, o secretário de Saúde, Gleverson Miano, se diz esperançoso com a vinda de recursos que são destinados pelo governo federal aos estados e municípios para auxiliar no enfrentamento à pandemia do novo coronavírus. O crédito extraordinário faz parte do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus, cujo o montante é de 60 bilhões. Para compensar as perdas com a recuperação, a Americana deverá receber 26 milhões e 700 e o secretário espera que nos próximos dias esse dinheiro chegue no caixa da Prefeitura, Tarcísio. Tá certo, então.
Bom, daqui a pouco você volta na programação com muito mais, não é isso? Volto logo mais com mais informações aqui da redação On News. Até mais, Jairo. Redação On News. Na Azul, a cor da informação.